Fórum de Defesa do Consumidor da OAB de Minas. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, ouvintes. Firme, forte, sacudido? Firme e forte, um prazer sempre estar aqui com você. O senhor sabe que o Estado, na verdade, somos nós. Sim. Então, eu só não apoio a sua proposta, que é ousada, porém factível, porque o Estado somos nós vamos quebrar. Mas Quebra a se gente. não fosse isso, eu ia concordar que segurança pública deveria ser tratada como? Relação de consumo. Foi assaltado, o Estado tem que indenizar. Falha na prestação do serviço, o Estado tem que indenizar. Nós vamos ter que criar um governador só para ficar indenizando. Por que doutor, que o consumidor é a parte mais fraca nas relações de consumo, se não sempre, pelo menos em 99% dos casos? Eu sempre respondo essa pergunta com duas perguntas, Eduardo. Te pergunto o seguinte: a última vez que você andou de avião, você sabia se o piloto era habilitado para pilotar aquela aeronave? Não. Se ele tinha passado por uma triagem psicológica para identificar traços de depressão e não te colocar em risco? Não. Se a aeronave estava recebendo as manutenções adequadas para não ter problema durante o voo? Se ele tinha dado laxante para o outro, também não. Não. E segundo, a última vez que você comeu num restaurante, você foi lá visitar a cozinha do restaurante e ver como é que eles estavam fazendo a comida que você estava comendo? Acabei de pegar um PF aqui na Rua Bonfim com um peixe desse tamanho frito, estava até gostoso, mas não fui lá dentro, não. Não sabe como é que faz. É verdade. É aí que está a fraqueza, Eduardo. A gente não... A única opção do consumidor é confiar no fornecedor. Tem informações que ainda que a gente queira ter, a gente não consegue. É quase impossível. E aí a gente entra no avião confiando que o fornecedor está cuidando de tudo direitinho. Que ele treinou o piloto direitinho, que ele verificou a aeronave. A gente confia. E às vezes a gente paga caro por só poder confiar nele. Quando o Jornal da Itatiaia, segunda edição, vai pro ar, eu sei como é que foi feito, porque eu acompanho o trabalho daquela editora ali, Ciro Oliveira. Já o telefone tocando. Aqui, doutor Bruno Lerner, dentro dessa possibilidade de relação abusiva, a venda casada é seguramente uma das mais frequentes. O que é a venda casada? Eduardo, a venda casada é uma das poucas práticas abusivas que pode acontecer em praticamente qualquer contrato de consumo. Existe em tudo: plano de saúde, contrato imobiliário, telecomunicações, tudo pode ter venda casada. Banco, então? Banco, então, chove de venda casada. Aí do gerente se emprestar um dinheiro para alguém e não enfiar nele 10 produtos que ele não quer. Seguro, cartão de crédito. Você acredita que agora tem até eletrodoméstico? Você vai comprar um liquidificador e a moça quer te vender um seguro, não sei o quê. Garantia estendida. Garantia estendida para minha filha. Estou estendendo a mão, dá aí no troco. E venda casada é indecente. É indecente. A venda casada, Eduardo, toda vez que o consumidor, para conseguir levar o produto que ele quer, tem que levar um outro produto que o fornecedor obriga ele a levar. A Páscoa acabou agora. Pode, faz sentido a gente ter um ovo de Páscoa com um brinquedo dentro? Então, Eduardo, é proibido ovo de Páscoa com brinquedo dentro, com brinde. Primeiro, porque é venda casada. Segundo, porque eles estão aproveitando da deficiência de juízo das crianças para poder ali cobrar preços exorbitantes por um chocolate só porque ele tem um brinquedo dentro. Doutor, graças a Deus, eu falo isso com muito orgulho, muito agradecido à direção da rádio, ao meu presidente principalmente. Eu não faço aqui algumas propagandas que eu não acredito, sabe? Negócio de remédio que cura tudo, eu não faço isso aí. Nem banco emprestando dinheiro para aposentar. O Cláudio Murilo de Jesus mandou um e-mail para mim bacana que eu te mostrei, você viu? Sim. Mandou um e-mail só para dizer um abraço, Eduardo. Pedir a Deus que me proteja. Tudo isso que eu quero, amigo Cláudio. Obrigado, viu? E, Eduardo, não pode ter publicidade dirigida para criança. Pois é. Tem que ser para o pai e o pai media com a criança. E veja aqui, ó, a empresa pode abusar da criatividade nas suas publicidades e inventar histórias fictícias. Então, Eduardo, isso é o que eles chamam de storytelling, que é aquela historinha contada na propaganda, na publicidade, para poder seduzir o consumidor, né, e dar um diferencial para o produto. Até pode ter, desde que fique claro no comercial que aquilo é uma história fictícia. Chegou aqui uma vez um anúncio para mim, lá vai eu elogiar meu patrão, é bom que ele está viajando, vai escutar, porque senão vai ficar do lado, tá puxando o saco mais dele. Eu fui lá dele também, ele também me eximiu de fazer esse comercial. O departamento nosso vendeu, que é para achar, a rádio se sobreviver. Eu falei, chefe, isso não dá para ele ler não. Ele falou, lê não. Compre um lote logo ali, em 5 minutos, da Praça 7, no município de Neves. Ô, gente, nem de helicóptero. Nem de helicóptero. Mesma coisa, né? O Levi fala assim, hoje não tem Patrick, não, mas tem Carlos César no lateral direito. O Levi, o coração não aguenta. Então, não pode fazer publicidade criativa e mentirosa. Não. Enganosa. A não ser que deixe claro para o consumidor que é uma história que é brincadeira. Isso.
A instituição de ensino, por exemplo, ela pode impedir que o aluno inadimplente assista a aula? Não, Eduardo, não pode. A gente tem que diferenciar aqui a impontualidade da inadimplência. O aluno está atrasado no pagamento até 90 dias, ele é impontual. A faculdade não pode impedir de renovar a matrícula, de assistir aula, nem nada. O aluno que está atrasado há mais de 90 dias, esse sim é inadimplente. Mas mesmo ele não pode ser impedido de assistir a aula. O máximo que a faculdade pode fazer é, na hora de renovar a matrícula, impedir, condicionar que ele pague para poder renovar a matrícula. A instituição de ensino superior pode impedir o aluno inadimplente de colar grau? Não pode, Eduardo. O único requisito para colar grau é a conclusão e aprovação do curso. A instituição tem que usar as vias legais de cobrança para poder receber aqueles valores atrasados. Não pode constranger o consumidor por meio do aluno, né, impedindo de participar da formatura para receber o crédito. Ô, doutor, falar nisso, abrir um parênteses aqui, porque eu tenho um e-mail aqui do Paulo Henrique, até de ontem. O Paulo Henrique está falando um negócio que eu tinha que lembrar. Doutor, o DENIT, esse DENIT é palavrão. Eu não me refiro aos funcionários dele, à estrutura do órgão. O DENIT, sucessor do DNR, fez uma pinguela ali no São Francisco, ela toda estava soltando. Caiu um coitado lá, ficou 7 meses agonizando, morreu. Vai fazer 1 ano amanhã que ele caiu. Agora eles fizeram uma outra, muito parecida, e disse, doutor, que ela vai custar 500 e tantos mil reais. É 20 conto por mês o aluguel dela. Fizeram lá, a televisão foi lá, mostrou, nós mostramos na Record. O Paulo Henrique está aqui falando aqui, ó. Eduardo Costa. O que o DENIT tem a dizer daquela pinguela que está igual a outra que caiu? A outra caminhão bateu lá, você lembra? Né? Caiu, um estrago danado. Ô, doutor, esses órgãos deviam ter uma relação de consumo com a gente, para ser também, os caras ser levados às barras do tribunal, né? Tudo relação de consumo. Mas não é o órgão, não, porque só para a gente pagar, é o cara que dirige, que faz a Isso, é o responsável, exatamente. É verdade, doutor, que o consumidor tem direito de manter uma conta no banco sem pagar nada por isso, que as taxas e mais taxas e mais taxas? É verdade, Eduardo. Existe uma conta que é a conta de serviços essenciais, é um pacote de serviços essenciais, que ela não pode ser cobrada do consumidor. Ela prevê cartão de débito, 4 saques por mês, 2 transferências para contas do mesmo banco, 2 extratos por mês, consulta ilimitada pela internet. Ou seja, Eduardo, todo aquele consumidor que usa o banco só para operações básicas, esse serviço atende ele não precisa pagar nada por ele. Doutor, eu acho que todo mundo que tem um negócio tem o direito de lucrar, pelo menos enquanto a ordem, né, a lei for o mercado que nós temos, as leis de mercado que temos. Mas, doutor, os bancos, os 5 maiores bancos, lucraram 20 bilhões de reais no ano passado. É demais, né, Eduardo? É duro. E nesse caso, os bancos negam o consumidor que quer fazer essa conta, Eduardo. Eles negam, falam que ela não existe. Aí o que eu recomendo às pessoas? O banco pode recusar alguém como cliente, não precisa nem explicar por quê. Mas ele não pode impedir que alguém que já é cliente mude de pacote de serviço. Então eu recomendo à pessoa o seguinte: faz o plano, aceita aquele pacote cobrado que o banco está te colocando, aceita a venda casada que o gerente está te colocando lá de cartão de crédito, de seguro. Depois, na hora que você virou cliente, pede a migração para um pacote de serviços essenciais e cancela o cartão, o seguro, etc. O banco não pode impedir. O que acontece, doutor, se o comerciante não colocar o preço do produto na vitrine? Ah, Eduardo, o comerciante que não põe preço no produto na vitrine pode ir preso. O Código de Defesa do Consumidor prevê que é crime deixar de colocar preço no produto na vitrine. E aí o comerciante ele fica numa situação muito perigosa, o seguinte: ele tem um produto lá que custa R$1.000. Esse produto está do lado de um outro que custa R$100. Um consumidor que conhece essa regra pode chegar e exigir que o comerciante venda aquele de R$1.000 por R$100 para ele, Eduardo. Porque a única justificativa que o comerciante vai ter para não estar praticando crime é que o produto que está sem preço é o preço do que está do lado, do mais próximo. E aí, ou ele vende mais barato, ou o consumidor pode chamar a polícia. E uma outra coisa aqui, ó. O consumidor que não pagar as prestações pode ter o carro tomado. Patrick ali, doutor. Olha para trás dele. Gente boa, bem casado com dona... É Joyce? Josi. É dona Josi. Bem casado com dona Josi, mora em Nova Lima. Coitado, tá cansado de tomar o vermelhão. O vermelhão do Nova Lima, lembra aqui? E ele desce aquela MG-30 ali, a rodovia Januário Carneiro, a 80 por hora. Meu filho, se ele tiver tarracado com as 2 mãos, você para lá dentro do Vale dos Cristais. Aí um dia o Patrick cansa dessa vida, chega na rádio 5 horas da manhã e compra um carrinho. Vai que a situação piora, a dona Joyce compra uma coisa chique lá, umas joias caras, e ele fica sem pagar 2 vezes. O banco pode tomar o carro? Pode, Eduardo. Hoje, o banco não faz contrato de compra e venda com o consumidor, ou de financiamento. Ele faz um contrato de leasing. Leasing. O carro está com o Patrick, mas é do banco. Isso, o carro é do banco, o Patrick está alugando o carro. E aí, se o Patrick atrasar um dia, Eduardo, o banco já pode ir lá simplesmente comunicar a ele
pede ao juiz numa liminar, ou seja, nem ouve o Patrick, e no dia seguinte o oficial de justiça está lá, a polícia está lá, tomando o carro do Patrick, entregando para o banco. Aí o juiz dá 5 dias para o Patrick pagar a dívida inteira de uma vez à vista, mais custos, mais honorários, ou ele perde o carro, o banco vende o carro no leilão. Então tomar muito cuidado, Eduardo. É bom demais ser banqueiro. Mas alguma coisa me diz que todo banqueiro vai para o inferno, porque não é possível. Os caras só levam vantagem, tudo quanto é jeito. Doutor, se o carro do consumidor for danificado ou furtado no estacionamento do shopping, essa é boa, 1,5, ou de uma loja, ele deve ser ressarcido. Aí o shopping vem com aquele negócio assim, não nos responsabilizamos, não, peraí. E ainda que o shopping não cobre pelo estacionamento, ele tem que ressarcir? Tem, Eduardo. É o seguinte, é fornecedor, tanto aquele que ofere uma vantagem direta quanto indireta com a exploração do negócio. O estacionamento, ainda que gratuito, traz uma vantagem para o lojista, para o shopping, que atrai clientes por aquela facilidade. E ainda que ele ponha uma plaquinha lá falando que não se responsabiliza, ele não pode criar uma regra contrária à lei. Então a lei fala que ele tem que responsabilizar. Qualquer dano que acontecer no veículo do consumidor, no estacionamento, seja estacionamento pago ou gratuito, o consumidor tem direito de ser ressarcido pelo shopping, pela loja. A mesma coisa se ele estiver dentro da loja e acontecer um roubo ou um furto lá dentro. Ele tem direito de ser indenizado pela loja. Muito obrigado por isso. Obrigado, Eduardo. Qual é o nome do pai da Carol? É, Dr. Vander. Hoje é aniversário dele. Ô, doutor Vander. Ele é doutor porque é advogado também? Médico. Ô, doutor Vander, parabéns. Você tem só a Carol ou tem mais filhos? Ah, e a Roberta também, irmã dela, também está fazendo aniversário hoje. Ô, gente! É o Dr. Vander e a Roberta. Ô, doutor Vander, parabéns para o senhor, para a Roberta, que você está aí bonito. Eu conheço aqui um fruto, então eu imagino que a árvore é boa. E o senhor me perdoe a intimidade, a ousadia, o atrevimento, mas eu lembrei do senhor porque eu estou falando em fornecedor e consumidor. O senhor não sofre, não. Vai chegar o dia dele ser fornecedor também, não demora. Ô, doutor, aqui, da próxima vez que o senhor voltar aqui, nós vamos começar a anunciar um grande encontro que teremos em junho na UAB. Com o maior prazer. Atenção, a senhora e o senhor que quer perguntar tudo sobre o defeito do consumidor. Prepare-se que eu e Bruno e eu, nós vamos estar lá. Eu como sapo forte e ele respondendo tudo sobre o defeito do consumidor. Tipo aqueles encontros que o Kenny faz lá de direito imobiliário, certo? Certo. Um abraço, doutor. Muito obrigado, Eduardo. Um abraço. Alô, doutor Vander. Um abraço. Aqui, e o Mercado Central, hein?